tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância, cujo título é o servo vigilante. É um tema baseado no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 44. Essa parábola do servo vigilante, também conhecida como parábola do porteiro vigilante, é uma parábola de suma importância para todos aqueles que se chamam de cristãos e se intitulam de cristão. São várias parábolas dos três livros, o livro de Lucas, no livro de Marcos e no livro de Mateus, que traz a mesma ênfase, embora sejam parábolas feitas em épocas diferentes, para pessoas diferentes, cuja teor é a necessidade de vigilância, responsabilidade e fidelidade. Todas essas parábolas foram contadas por Cristo em momentos diferentes. Mateus traz como pano de fundo a última semana, ou penúltima semana, antes de sua morte na cruz do Calvário. E ele fala a respeito dos sinais que antecederiam a sua volta, então, em qualquer uma das três, o pano de fundo realmente, como eu já disse, se trata da necessidade de vigilância, de responsabilidade e fidelidade para aqueles que querem verdadeiramente serem salvos e seguir os caminhos de Cristo Jesus dessa terra. A parábola do servo vigilante versa sobre a vigilância e nos alerta que os servos de Cristo devem estar sempre preparados para o seu retorno, a sua volta, tendo seus lombos cingidos, isto é, estar vestido de modo adequado para agir pela causa do reino de Deus, esperando a sua volta. Deve estar com sua candeia acesa para que possa enxergar quando o mestre voltar. Essas duas condições, estar com os lombos cingidos e com sua candeia acesa, apontam para a necessidade de compromisso em servir, para a necessidade de preparação para receber o Senhor, princípio que iremos encontrar na parábola das virgens. O pai de família, ele representa Cristo, que estava prestes a se ausentar dessa terra para voltar ao Pai Celestial e confia a seus servos a tarefa de cuidar da sua casa. O mestre representa a autoridade espiritual de Cristo Jesus sobre os seus seguidores. Por outro lado, os servos são todos os seguidores de Cristo Jesus em todos os tempos da dispensação da graça, ou seja, o tempo da igreja, que tem a incumbência de cuidar da casa de Deus
de suas ovelhas até a volta do pai de família. Esses servos, irmãos, esses servos, em todos os tempos, alguns foram fiéis e vigilantes. Então, em todos os tempos, sempre houve pessoas fiéis a Deus e que foram vigilantes. Mas também existiram outros que se tornaram negligentes. O ladrão é um elemento surpresa que pode ocorrer durante a ausência do mestre, que representa o juízo final que vem de forma inesperada e que virá sobre todos aqueles que não cumpriram com suas obrigações nessa terra, não mantendo uma relação de proximidade com Deus. Por isso Jesus compara o estado de alerta necessário para os seus seguidores aos servos que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele da festa do casamento contado por Lucas, para que quando vier e bater a porta logo lhe abram. Já em Mateus, essa comparação é feita com os dias de Noé. Embora a volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja seja uma verdade indiscutível e todos os servos vigilantes estão esperando pelo seu Senhor, ninguém sabe o dia em que isso irá acontecer. E é por esse motivo que os crentes fiéis devem estar sempre, mas sempre mesmo, prontos para recebê-lo. Portanto, na ausência de Cristo Jesus nessa terra, a igreja deve estar preparada, vigilante e fazendo a diferença nesse mundo. Todos os servos encontrados preparados serão elogiados e se receberão seu galardão, uma vez que cumpriram aquilo que deles era esperado, aguardar a volta do seu Senhor. Quando proferiu essas parábolas, foi a primeira vez que Cristo Jesus falava em público a respeito da sua volta. É verdade, irmãos, que durante essa espera, esses servos vão enfrentar perseguições e dificuldades por causa de sua lealdade a Cristo Jesus. Porém, irmãos, somos exortados pela palavra de Deus para que não tenhamos medo e que podemos confiar em Deus e estarmos prontos para a sua volta. A deixar claro que sua volta será inesperada, ele compara a sua volta com um ladrão e não avisa nem pede permissão. Simplesmente aparece quando menos se espera. Por esse motivo, a necessidade de vigilância constante. Com todos os alertas declarados pela Bíblia Sagrada, infelizmente, grande parte da população mundial, em todos os tempos, não acredita e muitos serão tomados de surpresa naquele dia. O retorno inesperado aponta para a volta de Cristo em sua segunda vinda, para tomar posse do seu reino e reinar com aqueles que permaneceram fiéis, vigilantes, quando o Mestre não estava presente. Embora tenha sido declarado na época de Cristo, Jesus, com essa parábola, serve de parâmetro aplicável em todas as épocas, por conter lições eternas, sendo uma fonte de inspiração e orientação para os cristãos.
Essa parábola, irmãos, como foi dito, nos exorta a vigilância. Isso é, estarmos envolvidos com a prática da sua palavra, com a prática de boas obras, vivendo na verdade. Está escrito: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 43. Portanto, essa vigilância significa estar firme na execução das tarefas que cabe a cada um de nós realizar, como dispenseiros de Deus, iluminando os caminhos daqueles que nos cercam e estão em trevas, levando a eles uma mensagem de confiança, de esperança, através do Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. Diante do exposto, irmãos, podemos tirar algumas lições dessa parábola. A primeira lição é um alerta para que seus discípulos estejam preparados para o serviço e que mantenham acesas suas lâmpadas, esperando por sua volta. Todos, sem nenhuma exceção, devem abrir a porta quando ele bater, prontos para agir, vestidos da couraça da justiça. Está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 14. Ser vigilante é estar atento para a chegada do Senhor, vivendo uma vida de santidade, pois ninguém sabe a hora e o dia exato de sua volta. Então, se desviando de tudo aquilo que possa tirar nossa atenção, a nossa fé, e agir em acordo com a vontade de nosso Pai. Estar sempre prontos para servir, isto é, livres de todo embaraço que possa nos prender à velha vida. Segunda lição, agir com justiça. Ao agir com justiça, também seremos bons embaixadores de Cristo Jesus nessa terra, sendo fiel em nossa tarefa e responsabilidades, sendo líderes e ao mesmo tempo servos. Líderes para fazer a parte que nos toca e servos para fazer tudo aquilo que foi nos falado com humildade e amor, tendo uma visão de longo prazo, clara, nítida, nos preparando para aquilo que queremos alcançar. Então, portanto, irmão, é preciso entender que a responsabilidade de nossas ações e escolhas é unicamente nossa e que para toda escolha existem consequências que podem ser boas ou más. A escolha errada, nesse caso, é fatal, pois é o nosso futuro eterno que está em jogo, uma vez que só existem dois caminhos a seguir: ou com Cristo Jesus na eternidade futura, ou com o lago de fogo, onde haverá dor e ranger de dentes, a companhia do diabo, de Satanás, qual nome você quiser dar. Terceira lição é que nós devemos resistir às tentações. Sim, resistir às tentações. Essa parábola nos desafia a estar vigilantes e resistir às tentações e permanecer fiel aos princípios divinos sob qualquer circunstância. Essa vigilância nos prepara para a eternidade com Cristo, estando prontos para enfrentar desafios e tentações, mantendo nossa fé inabalável, principalmente em nossa época, que ocorre uma grande inversão de valores.
onde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. E muitos sentem vergonha de serem honestos e seguidores de Cristo Jesus. A quarta lição é uma mensagem de alerta e de comprometimento. Cristo Jesus quer exaltar a diligência e a vigilância do servo bom e censurar a negligência e a imprudência do mau servo. Está escrito e bem claro que o atendimento da vontade de Deus é o que importa no serviço ministerial e não apenas o conhecimento. Em outras palavras, Cristo Jesus está colocando em lados opostos aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Conhecimento e prática são duas coisas inseparáveis, pois o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez as coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Não são palavras minhas. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. E vai além, irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Portanto, irmãos, ter interesse em saber a vontade de Deus é uma virtude. Contudo, não atende o querer de Deus. Ele quer que façamos tudo o que sabemos, conhecimento e prática. Ao fazermos conforme a vontade de Deus, nos tornamos, aos seus olhos, servos bom e fiel. Infelizmente, irmãos, no meio cristão existe grande quantidade de pessoas que aparentam ser servos fiéis, mas trazem escondidos sentimentos terríveis. E quando assumem uma posição de comando, suas máscaras caem por terra e o seu verdadeiro caráter é exposto. Porém, tais pessoas estão enganando a si mesmo, pois enquanto tu estiver nessa terra, até pode usufruir de alguma vantagem, mas essa vantagem será passageira. Porém, o dia da confrontação virá. Essa confrontação com esse servo irresponsável e fiel será colocada à parte. Ele será colocado à parte. Nenhum servo poderá se justificar alegando ignorância. Essa mensagem alerta sobre a responsabilidade que o cristão tem ao ser um administrador fiel de todos os bens dados por Cristo Jesus ou pelo nosso Deus, além de que se deve preparar para a volta de Cristo Jesus, pois um dia ele virá pedir contas, uma vez que ele é o único proprietário deste mundo. Tudo é dele, e que um dia ele virá na pessoa de Cristo Jesus para pedir contas do que temos feito com o nosso tempo, com nossos talentos, com nossos bens materiais, com o nosso corpo dado por ele para administrarmos. Para alguns, o dia da sua volta será um dia feliz, um dia abençoado.
Porém, muitos serão uma surpresa terrível, pois esse retorno de Cristo Jesus, com toda certeza, se cumprirá, e mesmo que demore, nós, servos do Senhor, devemos aguardar e vigiar. E enquanto aguardamos, devemos obedecer às ordens por ele deixadas. Uma outra lição que podemos tirar, que a ordem é vigiar sempre. Ao falar sobre os dois servos, Cristo Jesus tem como propósito apontar para a realidade do seu retorno, cujo evento comparou com a chegada imprevisível. Ele ressalta que a sua vinda será em um momento em que ninguém está esperando. Mateus capítulo 24, versículo 44. Essa mensagem, portanto, é um alerta para que estejamos vigiando para não sermos surpreendidos com o seu retorno. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 4. É verdade que estamos num mundo caído e nossa carne é fraca e, portanto, precisamos ser fortes para resistir a todo e qualquer tipo de tentação. Mateus 26, versículos 40 e 41. Devemos lembrar de que o cristão verdadeiro, o seu espírito está pronto para servir a Deus, sim, e obedecer todos os seus mandamentos. Mas, se não vigiarmos a todo instante, a cada momento, podemos cair em pecado, sim. Pois enquanto estivermos nessa terra, sempre teremos uma luta entre a carne e o espírito. E cabe a nós, cada um de nós, resistirmos sem nunca baixar a guarda, para não ficarmos vulneráveis às investidas do inimigo. Vigiar é estar atento à voz de Deus, sim, reconhecendo nossas fraquezas, evitando situações perigosas. Portanto, a ordem para vigiar significa estar atento, em constante oração, para que possa estar preparado para o grande dia da volta de Cristo Jesus. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 33. O servo fiel, irmãos, e bom, obedece e cumpre as determinações do seu Senhor, enquanto que o mau servo não aprecia a vigilância, como se nunca tivesse que prestar contas de seus atos ao seu Senhor. Mas o dia de prestar contas virá, e o mau servo terá o castigo que merece. Portanto, devemos levar uma vida com prudência para podermos prestar contas a Ele quando sua volta a respeito da nossa mordomia cristã. Capítulo livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lembre-se que aqueles que deixam preocupações da vida tomarem conta do seu ser se tornam insensíveis e não percebem os sinais de Deus chamando a todo momento. Ao se envolverem com as coisas mundanas e procedimentos inadequados, são incapazes de perceber o chamamento de Cristo Jesus para uma vida santa. Outra lição que podemos tirar é sobre a nossa incumbência. Cristo Jesus nos legou autoridade para fazermos nosso trabalho. Cada membro da igreja tem a responsabilidade de levar as boas novas para o mundo. A
missão da ovelha é gerar ovelhas. Cuidado. Nós temos de cuidar, nós temos de sustentar espiritualmente os novos convertidos. Devemos lembrar que ganhar almas é o meio e não o fim. Uma vez que o fim é a edificação da igreja. Todos, mas todos mesmo, sem nenhuma exceção, somos responsáveis em nutrir os pecadores na palavra de Deus, para que eles tenham uma experiência com Deus e possam se converter de seus maus caminhos. Outra lição que podemos tirar é que essa ausência é temporária. Sim, é uma ausência temporária. O Senhor usa a estratégia de ausência temporária para conhecer o caráter dos seus servos. Uma vez que o bom servo é fiel, tanto na presença como na ausência do Senhor. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O mau servo teme o Senhor e busca ocupar o seu lugar na sua ausência. Uma posição de comando que pode trazer o verdadeiro caráter de um indivíduo e fará diferença entre o bom e o mau servo. Não é a posição que traz essas características em um servo. Não, pois elas já se encontram em seu caráter. Cada pessoa já tem seu caráter formado. A posição somente fez com que elas aflorassem. Ao não informar a data da sua volta, o Senhor quer testar nossa fidelidade para com Ele. Ele espera encontrar as coisas organizadas e em bom funcionamento. Por isso, nós servos devemos estar atentos para a sua volta, para que Ele não nos encontre em falha. É importante também salientar que não basta sabermos o que devemos fazer, muito menos saber o dia da sua volta. O mais importante é sermos obedientes e executarmos as suas ordens, pondo em prática a palavra de Deus. Escrito em livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, a ênfase é servir ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, para servir ao Senhor. Nós só podemos servir a Deus quando também servimos os nossos irmãos. E para isso, devemos praticar a sua palavra. Pois Cristo nos fornece alimento sólido que, uma vez digerido, nos tem poder transformador, que irá nos transformar de dentro para fora, nos tornando o sal da terra e a luz do mundo, capaz de provocar mudanças em nosso meio. Está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Outra lição, irmãos, é que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Para o ser humano, era impossível fazer a reconciliação com Deus, mas Cristo Jesus fez isso em nosso lugar. Seu imenso amor garantiu vida eterna para todos aqueles que nele creem. Observe que o seu ato de amor foi um ato universal. Sim, foi um ato universal. Isso é, todos
as pessoas, sem nenhuma exceção, podem usufruir dessa graça. Mas ao mesmo tempo, embora seja um ato universal, se torna um ato condicional. A salvação é para todos, mas só pode usufruir dessa graça aqueles que aceitarem esse sacrifício de Cristo. Somente aqueles que aceitarem que Ele morreu por nós, que Ele é nosso Senhor e Salvador, poderão participar dessa graça. É verdade que temos um livre-arbítrio. Podemos escolher aquilo que supostamente é o melhor para nós. Porém, irmãos, Deus nos deu um livro muito interessante, que é um manual de instrução para o ser humano. Um manual divinamente inspirado para vivermos uma vida abençoada nessa terra. Esse livro é a Bíblia Sagrada. Esse manual, se seguido corretamente, fará com que o ser humano tenha uma vida útil prolongada. Porém, irmãos, muitas vezes deixamos de consultar esse manual, querendo apenas receber as promessas e as bênçãos. Infelizmente, não são poucos os cristãos que se enquadram nesse perfil. Esquece que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É a lei da semeadura. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois tudo que nós plantarmos também iremos ceifar, iremos colher. Sim. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós somos responsáveis por nossos atos e por nossas escolhas. Cristo Jesus espera na sua volta encontrar os seus servos espiritualmente prontos, em constante vigilância, sendo fiéis à sua palavra, observando com rigor a verdade e a exatidão, tendo firmeza e perseverança nas boas ações, agindo sempre com moderação, evitando tudo aquilo que for fonte de erro, pois se amamos a Cristo Jesus verdadeiramente, acima de todas as coisas, com certeza não teremos dificuldades em obedecer a sua palavra, andando em santidade e aguardando a sua volta. A outra lição que podemos tirar é que existe o bom e o mau servo. Cristo Jesus se apresentou nesta terra como servo, porque fazia sempre a vontade soberana do Pai. João capítulo 8, versículo 9. Ele expôs a chave para uma vida agradável a Deus: humildade, obediência e renúncia. O bom servo será colocado em lugar de honra, enquanto que o mau servo será surpreendido em sua volta, sendo condenado pela sua negligência. Observe, como já foi dito, que não estamos falando de ímpios, mas de pessoas que são servos de Cristo Jesus nessa terra. Pessoas que conhecem a Cristo, que o chamam de meu Senhor, que acreditam em sua volta, mas por não terem firmeza na palavra, acham que não é necessário se preocupar com isso agora, pois ele ainda demora. Observe que esse tipo de cristão nega na prática a volta de Cristo.
embora acreditem na sua volta. Está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Estes terão uma grande surpresa. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separará e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O mau servo que foi encontrado espancando seus semelhantes e vivendo indignamente receberá um castigo cruel, pois não reconheceu o dono de todas as coisas como seu Senhor. Então virá aquele Senhor daquele servo, um dia em que ele não espera e a hora que não sabe. Naquele dia os separará e eles não farão parte da grande festa pela volta do Senhor, pois a eles restará um lago de fogo destinados aos hipócritas, a Satanás e aos seus seguidores, onde, como foi dito, haverá pranto e ranger de dentes. Tal sofrimento é eterno e destinado a todos que não se preocuparam em fazer a vontade de Deus, antes, porém, obedecer às suas naturezas pecaminosas, fazendo as obras da carne. Por outro lado, irmãos, Cristo Jesus anuncia uma grande vitória e uma grande bênção a todo servo que, quando ele voltar, estiver administrando com sabedoria tudo que lhe foi confiado. Quando diz: bem-aventurados aquele servo fiel e prudente, que o Senhor o achar servindo. Esse servo, ao prestar contas, será encontrado sem máculas, recebendo novas vestimentas, sendo separado para viver a eternidade ao lado do Pai. Aos servos fiéis, prudentes, que guardam a palavra de Cristo, está reservado gozar a vida eterna e receber o galardão no grande tribunal de Cristo. Aos vencedores será dada autoridade sobre as nações, julgará o mundo e os anjos, e reinarão com Cristo. Receberão muito pelo que fizeram pelos bens do Senhor. Terão a coroa da vida, a incorruptível coroa da glória e a coroa do gozo. Nova lição, podemos tirar que essa é uma mensagem para a igreja. Existem algumas correntes que defendem ser essa uma parábola direcionada somente ao povo judeu e que se cumprirá durante o período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Porém, a noiva, composta de virgens, algumas prudentes e outras nécias, indica que algumas perderão a salvação, mas que também algumas nunca tiveram. Infelizmente, grande parte das pessoas intituladas como expressões compõe o time das virgens nécias, que esperavam o noivo a qualquer momento, mas não estavam preparadas para uma longa espera. Essas virgens insensatas são as pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, não mudam de vida, não nascem de novo e continuam na velha vida. A velha vida do pecado, não se arrepende, enganam-se a si mesmo e nem pensam nas consequências futuras. Portanto, isso Jesus está alertando a igreja
É um alerta para a igreja, sim, para que estejam preparados para o final dos tempos e a sua segunda volta para essa terra. Ele mostra que a negligência nessa vigilância será fatal. Outra lição que podemos tirarmos é que as aparências enganam. Sim, as aparências enganam. É verdade que dentro da igreja visível existem virgens prudentes e imprudentes. Contudo, não é nossa missão julgar a qualquer um que seja, e muito menos apontar o nosso dedo sujo. Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus, para convidar as pessoas a Cristo. Essa mensagem é um alerta para estarmos preparados para encontrar com o noivo. As 10 virgens possuíam lâmpadas e saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Isso quer dizer que é humanamente impossível distinguir as prudentes das nécias, pois aparentemente são idênticas. Isso acontece perfeitamente dentro das igrejas, pois é praticamente impossível separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros, uma vez que dentro da igreja dizem levar o nome de Cristo Jesus, mas o seu coração está cheio de rapina e iniquidade. Eles podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. E Cristo vai lhe dizer naquele dia: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Uma outra lição que nós podemos tirar é que está faltando azeite. Em meio à noite, diz a palavra que as virgens foram acordadas com o anúncio da chegada do noivo. Elas se apressaram para se aprontarem, mas as virgens nécias não conseguiram acender suas lamparinas porque não tinham azeite. As virgens prudentes não podiam emprestar, uma vez que tinha trazido apenas o suficiente para elas mesmas. As insensatas se obrigaram a sair para comprar azeite. Em sua ausência, o noivo chegou e entrou na casa para a festa, levando consigo somente as virgens prudentes. Essa reflexão aponta para aquilo que vai acontecer na volta de Cristo, quando muitos estarão acomodados e sem azeite. Esses são aqueles que aparentemente têm alguma luz, mas não estão abastecidos com a essência certa, Cristo Jesus, a luz do mundo. Pois acreditam que sua religiosidade é suficiente e não se preparam para ele, enquanto as prudentes correspondem à Igreja de Cristo sem mácula e serão salvas. Esse azeite representa nossa fé e nosso testemunho. Portanto, irmãos, é preciso estar preparado para o inesperado,
uma medida a mais de fé em nossa vida, nos esforçando para chegarmos a Ele, nos preparando para recebermos a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo como selo da salvação na vida de nós crentes. Sem essa presença, irmãos, sem essa presença do Espírito Santo em nossas vidas, com toda certeza faltará azeite em nossa botija e não teremos acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus. Outra lição, irmãos, é que as lâmpadas estão apagadas. Nessa caminhada à espera da vida do Rei, o amor não pode faltar e deve ser guardado em grande quantidade no coração, para que ilumine o caminho que nos irá conduzir à salvação eterna. Embora seja difícil perceber quem são as prudentes e quem são as insensatas, essa diferença se tornará visível, muito visível, no apagar das lâmpadas. Os insensatos não conseguirão manter suas lâmpadas acesas. No momento em que o noivo vier, eles poderão ter seus caminhos iluminados por um determinado tempo, poderão até enganar alguns, mas não enganarão a todos. Eles refletem uma luz que em verdade não é deles, pois eles não possuem luz alguma e, portanto, nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Este zelo temporário pela volta de Cristo Jesus não serve para nada. É preciso estar pronto, mesmo que isso signifique uma longa espera. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. Sim, é preciso ter azeite. As insensatas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem azeite, e as lâmpadas estão apagadas. A outra lição, irmãos, é que esse azeite não pode ser obtido por esforço humano. Sim. Embora na parábola o azeite pudesse ser comprado no mercado, na vida cristã esse azeite não pode ser comprado. Cada gota desse azeite é acrescentada em cada ato de amor, cada ato de dedicação, cada ato de obediência e de um viver digno, que vai sendo acumulado em nossas lâmpadas, dia após dia. Esse azeite, irmãos, representa a presença do Espírito Santo, que é insubstituível, indivisível e notório na vida do verdadeiro salvo. Portanto, esse azeite não se pode dividir, é pessoal. E está presente apenas nas virgens prudentes. Assim sendo, na hora mais importante da vida de uma pessoa, não pode faltar o azeite. Não pode faltar o azeite. Foi o que aconteceu com as virgens nécias, que ao constatar que as suas botijas não tinham azeite, saíram à procura para comprar, para que pudessem participar das bodas. Mas seus esforços foram inúteis e não puderam fazer por elas, pois foram rejeitadas pelo noivo, pois o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Essa reflexão nos adverte que não podemos pedir emprestado
a preparação espiritual dos outros, e que esse azeite tem um valor tão grande, mas tão grande, que é necessário vender tudo que temos, tudo que temos, para poder comprá-lo, isto é, doar o que temos por completo, se desfazendo do eu e nos entregando a Cristo Jesus. Outra lição que podemos tirar é que somos exortados a vigiar. Sim. Isso Jesus nos exorta para vivermos em constante vigília, pois se deixarmos, podemos não ter tempo para voltar. As virgens sensatas até quiseram comprar o azeite. Elas sabiam que era obrigação delas tê-lo em reserva, mas deixaram para a última hora, não sabendo quando voltaria o noivo. Elas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Isso equivale a dizer que o sono não foi o sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não ficaram loucas pelo fato de terem dormido. Portanto, a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não ter o azeite. Isso quer dizer que ser prudente é estar preparado e possuir o azeite. Esse é o principal ensinamento que Cristo Jesus deixou: vigiar. Vigiar é estar preparado para uma longa espera, e muitos desistem por não saber esperar. Precisamos ser zelosos todos os dias da nossa vida. Zelo temporário para nada serve. É verdade que ele pode voltar a qualquer momento, mas vigiar é estar preparado para a sua volta a todo tempo. Portanto, essa parábola nos passa uma mensagem realçando a necessidade de termos uma vida de vigilância, não deixando de fazer o bem, ainda que não haja reconhecimento, não deixar de amar o próximo, levando a mensagem de perdão e reconciliação entre Deus e os homens através do seu Filho Jesus. Lembre-se, nosso tempo é limitado, e após as luzes apagarem, não haverá mais tempo de arrependimento, e o nosso destino estará selado. Reconheçamos nossos pecados. Cristo Jesus veio para nos salvar. Vamos entregar nossa vida a Ele, portanto. A outra declaração, uma lição que podemos tirar dessa parábola, é que fomos chamados para servir. Sim, fomos chamados para servir. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com um único propósito. Sim, um único propósito. Um propósito bem específico, para sermos servos. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16, e no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. O chamado de Deus é o início de tudo que pode acontecer a partir do momento da nossa conversão, como também após ela. Nossa conversão é com toda certeza uma experiência marcante, decisiva, que mudará totalmente a nossa vida. Com isso eu quero dizer que, uma vez convertido, jamais seremos os mesmos, pois nossos destinos passam a ser determinados pelo Espírito Santo. Nosso exemplo, irmãos, deve ser sempre Cristo Jesus, que disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No livro de João, capítulo 4, versículo 4. De fato, irmãos, o chamado de Deus para nós é a razão da nossa vida. A vida
nós seremos nessa terra. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, a penúltima, lição que podemos tirar é que a volta de Cristo é iminente. Cristo Jesus nos alerta que devemos estar vigilantes, pois, mesmo que sua volta seja iminente, não sabemos quando será. Estar vigilante significa estar preparado em qualquer momento, mesmo que demore para ele voltar. Não deixar que os afazeres diários e uma lista enorme de outros afazeres tirem nossa atenção e nos desviem do alvo. Jesus usou a parábola da figueira para nos dar uma ideia acerca da época de sua vinda, dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, também sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que está perto as portas. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 28 e 29. Ele nos deu sinais para nos informar quando da sua vinda e quando ela estaria próxima. Mas nos preveniu: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir, mas com preparação do que com o momento exato da sua vinda. Sabe, irmãos, a última lição que podemos tirar é como estar preparado. Existe uma grande diferença entre vigiar e estar preparado. Vigiar é estar atento, ou estar de sentinela, e não dar brecha. Brecha para o inimigo, claro, deixando ele influenciar nosso dia a dia. Cristo Jesus quer que seus seguidores estejam atentos em oração, não cedendo à vontade da carne. Porém, estar preparado inclui vigiar e significa priorizar o reino de Deus em detrimento de nossa própria vontade. É estar à disposição em ouvir a voz de Deus. Infelizmente, irmãos, somos seres humanos e, portanto, inclinados ao pecado e a nossos próprios desejos. Porém, a vigilância e a obediência nos manterão em espírito e permitirá que o Espírito Santo trabalhe em nós. Estar preparado é permitir constantemente que os ensinamentos do Evangelho façam parte da nossa vida, vivendo dia a dia como foi ensinado por ele, buscando ver digno de ser o templo do Espírito Santo. Assim, com toda certeza, vamos esperar a vinda de Cristo Jesus com alegria e não com temor, mesmo que isso possa demorar. Está escrito: não celes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja justo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Palavras descritas no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 ao 12. Lembre-se, portanto, de que o homem tolo está com seu coração nessa terra. O servo vigilante é prudente e está com seu coração nos céus. Amém.